Olá a todos os alunos do sexto ano e a todos que queiram assim assistir essa videoaula. Nós estamos hoje começando um assunto que no livro está O Mundo Grego e a Democracia. Eu sou o professor Aldo Maurício e nós vamos trabalhar a disciplina de História, mais precisamente esse assunto aqui, o mundo grego e a democracia. Quando nós olhamos para essas imagens aqui, nós estamos vendo algumas construções da Grécia Antiga. Tá? Sempre quando se olha para uma imagem como essa, um prédio como este, é automático nós termos uma ideia que se refere ao mundo grego. Né? Por isso o nome desse assunto é O Mundo Grego e a Democracia. É importante nós estudarmos a história da Grécia, o mundo grego, porque é dentro da Grécia que vai surgir uma forma de governar, um sistema de governo chamado democracia. Nós vamos já entender um pouco mais o que significa democracia. Bom, quem aqui, dentro de uma sala de aula, nunca participou de uma decisão? Às vezes o professor pergunta algo e, democraticamente, a decisão é tomada pela maioria. Quem quer fazer isso? Quem quer fazer aquilo? Vocês querem tomar a decisão A, a decisão B? Aí pede-se para se levantar a mão, né? E a maioria dos alunos que decidirem, então vence ali democraticamente. Isto, na verdade, é um exercício da democracia. Todo grupo que nós fazemos parte, qualquer grupo que você possa fazer parte, e você é direcionado a tomar uma decisão em grupo, e essa decisão é tomada por uma maioria, nós chamamos essa decisão de decisão democrática. E esse negócio de a maioria decidir surgiu exatamente na Grécia Antiga. E o nome disso nós chamamos de democracia. E o que significa democracia? A palavra democracia é formada pela união de duas palavras gregas. Uma chamada demo, né? E a palavra demo significa povo, e a outra chamada de cracia, que significa poder. Então eu posso dizer que democracia é o poder que emana do povo, né? Então isto aqui é o significado da palavra democracia. É quando o poder ele emana do povo, é quando o poder ele vem do povo. Claro que quando nós falamos em democracia, e eu puxo um gancho aqui, né? Eu posso dividir essa democracia de duas formas. Nós temos a democracia direta, né? Que é quando o povo decide diretamente, é quando o povo toma diretamente as decisões. E também, que é geralmente no caso brasileiro, nós temos a democracia indireta, tá? Então, nós dividimos a democracia em duas formas: democracia direta e democracia indireta. Por exemplo, no Brasil, é um exemplo bastante comum de democracia indireta. Por quê? Porque no Brasil, nós elegemos, nós escolhemos os nossos representantes, que irão, em tese, representar nossas vontades, representar as decisões do povo brasileiro, né? Por isso que a nossa democracia, a democracia brasileira, é chamado de democracia indireta. Mas lá na Grécia, a democracia era uma democracia direta, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Bom, uma pergunta que sempre se faz: por que devemos estudar a história da Grécia? Por que nós, meros mortais brasileiros, amapaenses, devemos estudar a história da Grécia? E aqui eu coloco alguns porquês, tá?
Um dos porquês é por causa da questão política, né? A nossa política, a política brasileira, na teoria, é uma política democrática, né? E também porque essa palavra política, muita gente diz assim, eu não gosto de política. Eu sempre digo assim, se você não gosta de política, significa que você não gosta da cidade, porque a palavra política significa coisas da cidade, tá? Tô colocando aqui para vocês, ó, coisas da cidade. É isso que significa a palavra política, tá? Então, dentro da Grécia, muito se falava em política. Por quê? Porque a palavra política vem de polis. A palavra polis é cidade. Então, por isso que nós dizemos que o significado de política é coisas da cidade. Também estudamos história da Grécia por causa da cidadania, né? Quem mora na cidade é chamado de cidadão. E o que é um cidadão? É toda e qualquer pessoa que exerce seus direitos, porém também ela cumpre os seus deveres. Isso é chamado de cidadão e é de onde vem a palavra também cidadania. E a nossa querida democracia. Também estudamos a história da Grécia porque ela é o palco da filosofia. Ela também, podemos dizer que ela aperfeiçoou muitos conhecimentos matemáticos. Nós temos o teatro, nós temos essa questão da estética, né? O belo, a beleza. Essa questão desse termo belo, beleza, veio muito aqui da Grécia Antiga também, né? Então, é importante nós estudarmos a Antiguidade Clássica, é importante nós estudarmos a Grécia Antiga exatamente por causa desses conceitos, exatamente por causa dessas coisas, como política, cidadania, democracia, que fazem parte da nossa vida, né? Fazem parte da nossa convivência social, da nossa convivência enquanto cidade, tá? Vamos continuar. Bom, quando nós estudamos história da Grécia, tá? Ela possui uma divisão didática. O que é divisão didática? Divisão didática é uma forma que os historiadores, os professores de histórias usam para dividir a história de um povo. Por que que nós fazemos essa divisão? Porque fica mais fácil de compreender, fica mais fácil de entender. E quando nós falamos na história, na divisão didática da história da Grécia, nós temos aqui essa seguinte divisão. O primeiro período da história da Grécia é chamado de período pré-homérico. O segundo período é chamado de período homérico. O terceiro período de período arcaico. O quarto período de período clássico. É daqui que vem o termo, né, de antiguidade clássica, de classicismo. São assuntos que vocês verão mais à frente, tá? E o quinto e último período chamado de período helenístico. O bom de se estudar a história da Grécia é que existem muitos filmes que retratam a história da Grécia, né? Filmes como Troia, tem também um conto de fadas como Percy Jackson, né? E muitos outros filmes aí que foram produzidos aí que retratam um pouco da cultura e também da própria história da Grécia, tá? Mas enfim, essa aqui é a divisão da história da Grécia. Ela é dividida nesses 5 períodos aqui que nós mencionamos agora há pouco para vocês. Bom, vamos aqui analisar e ver alguns aspectos gerais da história da Grécia. Por exemplo, a localização, né? A Grécia, ela se localiza nesta região aqui geográfica chamada de Península Balcânica, tá? Quando você olha para este mapa aqui, tá? O que é uma península? É toda a porção de terra que é banhada por porções de água. Não é uma ilha, não confunda com ilha, porque aqui nós percebemos, olha, que tem uma ligação com o resto do continente. Então isso aqui é a Península Balcânica, é onde se localiza, né, a Grécia Antiga e a atual Grécia também, tá? A Grécia, ela possui um relevo extremamente montanhoso,
tá? Se quando nós olhamos para as fotografias aqui, ao meu lado esquerdo, você vai perceber aqui, ó, puxando a setinha, você vai perceber que o relevo, né, que o solo da Grécia é um solo montanhoso, é um solo pedregoso, formado por muitas pedras, né? Por isso que nós dissemos aqui que o solo ele é pouco fértil. O que significa isso? Que ele não é muito bom para a agricultura, né? Não é muito bom. Por causa disso, havia chuvas escassas, chovia pouco, chove pouco na Grécia, o clima semelhante ao do Nordeste brasileiro, né, em partes também, tá? E por causa disso, assim, o solo da Grécia ele é pouco fértil, tá? Isso aqui são alguns aspectos geográficos que nós podemos considerar aqui nesta aula, tá? Alguns aspectos econômicos, nós podemos dizer que a Grécia teve o desenvolvimento do comércio e da navegação. Ora, se ela era pouco fértil, né, então quer dizer que essa atividade econômica aqui não era muito praticada dentro da Grécia. Então eles tinham que se dedicar a outro tipo de atividade econômica. É aí que vai vir, né, o desenvolvimento do comércio e da navegação. Preste atenção. O que nós percebemos é que a Grécia ela é banhada por alguns mares, né, como o Mar Egeu, né, como o Mar Jônico, e esses mares aqui que banham a Grécia, né, favorecem a navegação. Então os gregos se dedicavam muito à navegação, eles tinham uma dedicação quase que exclusiva para a navegação, tá? Muito bem. Vamos ver aqui, claro que eu no sexto ano não tem como nós vermos toda a história da Grécia, porque quando vocês estiverem no ensino médio, vocês irão ver com mais detalhes esse assunto, história da Grécia, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui apenas o primeiro período, que é chamado de período pré-homérico, tá? Este período aqui, chamado de período pré-homérico, ele é considerado um período lendário, tá? Por que período lendário? Porque este período aqui, tá? Ele é baseado em muitos contos, em muitas histórias, que não há uma certa comprovação científica em relação a isso, mas que servem também para como fonte, né, historiográfica, como fonte histórica, para que nós possamos construir este conhecimento. Tá? Bom, esse primeiro período aqui, ele é marcado pela invasão dos povos indo-europeus, tá? Quem são esses povos indo-europeus? Aqui nós temos 4 povos indo-europeus que eu estou colocando aqui para vocês. Por que esses povos são importantes, né? Porque eles foram fundadores de importantes cidades-estados gregas que nós iremos ver mais à frente, tá? Por exemplo, os aqueus, eles fundaram a cidade de Micenas. Essa cidade de Micenas, inclusive, aparece naquele filme Troia, né? Eu até recomendo que vocês assistam esse filme, o filme Troia, tá? Temos também os eólios, que fundaram a cidade de Tebas, né? Essa cidade aqui ela é mencionada dentro da própria Bíblia, tá? Tivemos os dórios, que fundaram a cidade de Esparta, e os jônios, que fundaram, né, a cidade de Antenas. Essas duas cidades aqui, Esparta e a cidade de Antenas, nós iremos ver mais a fundo um pouco da história dessas duas cidades, que foram as duas cidades mais importantes da Grécia, né? Cidade de Esparta, que era uma cidade militarizada, e a cidade de Antenas, que era a cidade democrática, né? Era uma cidade que foi o palco, inclusive, da própria democracia. Tá? Bom, uma coisa interessante que nós temos que destacar, que aqui entra como uma observação, é a chegada dos dórios, tá? A chegada desses povos aqui, os dórios, eles eram povos guerreiros, eles eram povos militarizados, eram povos que resolviam tudo na base da guerra. A chegada desses povos aqui vai marcar o fim desse período aqui chamado de pré-homérico, tá? E com a chegada desses caras aqui, vai acontecer a primeira diáspora grega. Professor, o que é diáspora? Aí eu coloco aqui embaixo para você, tá? Que diáspora é uma saída, tá? Deixa eu escrever aqui. É uma saída forçada.
Preste muita atenção. É uma saída forçada. É como se alguém tentasse invadir a sua casa, né? Claro, quando a gente sabe que alguém vem para nos matar, para invadir nossa casa, nós não vamos esperar, nós vamos fugir, né? Então, aqui, esta região aqui da Grécia, aqui, ó, Grécia, da Península Balcânica, ela começou a ser invadida pelos povos indo-europeus. Está aqui, eu estou mostrando para vocês aqui, esses povos indo-europeus. Ela começou a ser invadida por esses povos, tá? E quando ela foi invadida, as pessoas que moravam aqui, elas começaram também a fugir, né? Pernas para que te quero. Elas começaram a fugir dessa região aqui, porque não tinha como elas ficarem nessa região, tá? Então, houve essa fuga em massa de pessoas que moravam aqui por causa das invasões dos povos indo-europeus. E essa fuga, né, forçada ficou conhecido como a primeira diáspora grega. Bom, dando continuidade, eu quero destacar também o segundo período da história da Grécia, que é chamado de período homérico. Tá? Esse nome homérico, ele vem por causa de 2 poemas gregos, tá? Que foi atribuído a um poeta cego. Interessante, esse poeta chamado Homero, ele era cego, ele não escrevia, ele apenas narrava essas 2 histórias, esses 2 poemas, chamado de Ilíada, tá? Ilíada e Odisseia. Quando nós falamos em Ilíada, estamos falando na Guerra de Troia. Tem um filme aí, né, chamado Troia. Você pode até procurar no YouTube. Tem também, se eu não estiver enganado, no Telecine ou no Netflix, esse filme chamado Troia. Aqui nós temos o cavalo de Troia, tá? Eu quero até que vocês analisem isso depois, que eu vou pedir um trabalho, né, para você analisar sobre o cavalo de Troia. E a Odisseia narra a volta do rei Ulisses para Ítaca, tá? São essas 2 obras, Ilíada e Odisseia. Por que o período é chamado de homérico? Porque a principal fonte de informação, do costume, da maneira como se vivia, era baseado nessas 2 obras, Ilíada e Odisseia, que era atribuída a autoria a esse poeta chamado Homero, tá? Bom, o que eu quero destacar aqui no período homérico? É que aqui houve a formação do sistema gentílico. Olha só, essa palavra gentílico, né, é que deu origem a uma palavra chamada gentil, né, ou gentileza. O que é gentileza, né? Quando você dá algo para alguém, quando você cede algo para alguém, isso é gentileza, né? Às vezes um bom dia, uma boa tarde, ou então você ajuda alguém, isso aí é um ato de gentileza. Você cede a tua frente para alguém, isso é um ato de gentileza, tá? O que era o sistema gentílico? Bom, dentro do sistema gentílico, que também aqui no livro, né, o livro que é usado pelo 6º ano é chamado de Oikos, né? O que era o sistema gentílico? Aqui nós temos a figura do pater, que era o grande chefe de família, e esse pater, ele tinha outras famílias ligadas a ele, né? Essa ligação era uma ligação consanguínea, né? Era uma ligação parentesca, eles eram parentes comuns deste grande pater, e este pater também, né, cedia. Eles conviviam na mesma região geográfica. Era como se fosse uma grande fazenda onde o pater cedia, né, porções de terra para família A, família B, que eram também famílias do próprio pater, tá? Era uma relação de parentesco, uma relação consanguínea, tá? Isso era o sistema gentílico, tá? Aqui, nessa outra imagem, nós podemos entender um pouco melhor como funcionava esse sistema gentílico, tá? Por exemplo, é através do sistema gentílico que nós vamos ter a formação das cidades. Veja bem, olha só, como era o sistema gentílico? Havia um antepassado comum, tá? E geralmente esse antepassado comum, ele era cultuado como Deus, tá? Ou seja, o culto dentro do sistema gentílico era baseado, tá, no culto aos antepassados,
Tá? Como era a produção dentro do sistema gentílico? Era uma produção coletiva. Tá? O que é uma produção coletiva? Quer dizer, eu produzia o produto A, você produzia o produto B e fulano produzia o produto C. Só que esse produto não era nosso, ele era da comunidade. Tá? E dentro do próprio sistema gentílico, ele era dividido entre a comunidade. Por isso que era chamado de produção coletiva. Tá? É mais ou menos como vivem os índios hoje, né? Os índios, tudo que eles produzem é dividido entre eles. Tá certo? Aqui não havia o Estado, tá? Quem mandava era o pater. Lembra que eu mostrei para vocês no slide anterior? Pater significa o grande pai, tá? Era o pater que mandava dentro do próprio sistema gentílico, tá? Não havia estratificação social. O que é estratificar? Estratificar é dividir a sociedade. Então não havia uma divisão social dentro do sistema gentílico. Porém, esse sistema gentílico, ele vai chegar ao fim, tá? Por isso que aqui está falando de desagregação da comunidade gentílica. Por que ele vai chegar ao fim? Devido ao aumento populacional, tá? Houve a desigualdade na divisão de terras. Observa-se então aos poucos o aparecimento de uma estratificação e divisão social. E essa divisão social vai gerar conflitos entre eles, tá? E a geração desses conflitos vai fazer com que famílias que não foram favorecidas, elas saiam em busca de outras e melhores condições de vida, né? Então, vai promover aí o fim do sistema gentílico, tá? Aqui, ó, no lado esquerdo, nós temos aqui um pouco do entendimento do que era a comunidade gentílica, tá? Aqui nós temos a figura do pai, que era o grande pai, ele era o chefe político e religioso, tá? Era ele que organizava o culto, tá? Era ele quem mandava, era ele quem aplicava a justiça, tá? Nós temos o genus, que era uma propriedade comunitária, lembrando que o genus não era do pai, era da comunidade, mas quem mandava era o pater, tá? Igualdade social e laços consanguíneos, era assim que funcionava os gêneros. Acontece que esses gêneros depois eles vão se unir com outros gêneros e vão formar as frátrias. Tá aqui, ó, frátrias. E a união de várias frátrias, né? Várias frátrias vão se unir, elas vão dar origem às tribos. E essas tribos aqui vão se unir e vão formar as cidades, tá? Olha como é o processo histórico de formação, tá, das cidades, tá? Primeiro eram gêneros, primeiro famílias, gêneros, frátrias, tribos e cidades, tá certo? Muito bem, aqui nós temos uma imagem que vai mostrar como era uma cidade-estado, tá? Uma coisa que nós devemos lembrar, as cidades-estados, elas eram independentes entre si, tá? Elas eram independentes, elas tinham as suas próprias leis, elas tinham seus próprios costumes, tá? Elas tinham seu próprio sistema de governar. Porém, as cidades-estados gregas, porque, gente, quando eu falo na Grécia, olhe para cá, quando eu falo aqui na Grécia, o que era a Grécia? Digamos que esse quadrado aqui que eu estou tentando desenhar represente a Grécia. Dentro da Grécia, ela era formada por várias cidades-estados, tá? Eu tenho a cidade-estado A, eu tenho aqui a cidade-estado B, eu tenho outra cidade-estado C, a cidade-estado D e assim por diante. Esse meu D está parecido mais um P, né? Tá? Então, a Grécia era isso, ela não era um país unificado, ela era uma região geográfica formada por várias cidades-estados, tá? E essas cidades-estados, elas tinham duas coisas em comum. Elas tinham o idioma, tá? Qual era o idioma? Era o grego, né? Elas falavam o idioma grego. E também a atividade religiosa. A atividade religiosa era baseada na mitologia
mitologia grega. Quando você fala em Zeus, quando falamos em Afrodite, quando falamos em Atenas, quando nós falamos em Poseidon, são deuses que fazem parte da mitologia grega, e esses deuses, eles eram cultuados pelos gregos, né? Por isso que eu digo que a religião grega, olha só essa palavra que eu vou escrever aqui, ó. A religião grega, ela era politeísta. Olha aqui, ó. Politeísta, tá? Politeísta. O que significa ser politeísta? Politeísta, tá? Significa, a palavra poli vem de muitos, né? E teísmo vem de Deus, né? Ou seja, era a crença em vários deuses, era adoração a vários deuses. Quando se adora a mais de um Deus, nós chamamos disso de politeísmo. Quando se adora a um único Deus, por exemplo, a religião cristã, né, quem é cristão, quem professa o cristianismo, seja católico, seja evangélico, é monoteísta, tá? Olha, vou colocar aqui, tá? Monoteísta. O que significa ser monoteísta? Significa a crença em apenas um único Deus, tá? Então, quando eu caracterizo a religião grega, quando eu caracterizo a mitologia grega, ela era uma religião politeísta, tá? Bom, para finalizar essa aula de número 1, eu quero destacar aqui que toda cidade-estado grega, elas eram independentes, tinham suas próprias leis, seus próprios costumes, e elas se dividiam basicamente em 3 partes. Aqui nós temos a Acrópole, nós temos a zona urbana e nós temos aqui a zona rural, tá? Eram essas 3 formas que se dividiam as cidades-estados gregas, tá? Acrópole, zona urbana e a própria zona rural. Bom, com isso, nós estamos encerrando essa primeira parte da aula, tá? Na próxima aula, nós iremos ver a respeito das 2 cidades mais importantes da Grécia, que foi Atenas e Esparta, tá? Então nós vamos começar a partir desse slide aqui, mas até então nós estamos encerrando aqui com este slide. Nós vamos gravar geralmente aulas de 30 minutos para não ficar muito enfadonho, e após as aulas nós vamos abrir espaço para a discussão, tá? Muito obrigado pela atenção, bons estudos para todos.